Imagine que, neste exato momento, a Terra simplesmente parasse de girar. Não estou falando de parar de orbitar o Sol. Estou falando da Terra parar completamente de girar sobre o próprio eixo. E o mais assustador é que você não teria tempo para simplesmente se preparar, porque existe um pequeno detalhe que torna essa situação muito mais assustadora. A Terra está girando agora, e você também está se movendo junto com ela, mesmo sem perceber. No Equador, a superfície da Terra está se movendo a aproximadamente 1.670 km por hora. Isso é mais rápido do que muitos aviões comerciais conseguem voar. Agora, imagine que o planeta parasse instantaneamente. A Terra pararia de girar, mas tudo que está sobre ela não pararia junto. A atmosfera, os oceanos, os animais, os prédios e até você continuariam carregando o movimento que tinham antes. Na prática, seria como estar dentro de um carro viajando a toda velocidade e, de repente, o carro parar completamente. Você continuaria se movendo para frente, e é aqui que começa a parte realmente assustadora, porque não seriam apenas as pessoas que continuariam se movendo. A atmosfera também estaria viajando a essa velocidade. Isso significa que, em pouco tempo, ventos de proporções inimagináveis começariam a varrer a superfície do planeta, mas os ventos seriam apenas o começo. A atmosfera também está acompanhando a rotação do planeta. Se o solo parasse de repente, o ar continuaria se movendo por inércia. E quanto mais perto do Equador você estivesse, maior seria essa diferença de velocidade. Na prática, o planeta teria acabado de parar, mas a atmosfera ainda estaria tentando continuar sua viagem. E então existe outro problema gigantesco, os oceanos. A água também está se movendo junto com a superfície terrestre. Imagine todos esses oceanos carregando o movimento da rotação. E de repente, o planeta abaixo deles parando. A água não receberia o aviso. Ela continuaria avançando, criando enormes deslocamentos de água e inundando grandes áreas costeiras. E isso não seria simplesmente uma onda gigante chegando à praia. Seria o próprio oceano tentando se reorganizar depois de uma mudança brutal no movimento do planeta. Mas existe uma coisa ainda mais estranha. Se a Terra parasse de girar sobre o próprio eixo, o dia e a noite também deixariam de funcionar como conhecemos. Em vez de um dia de aproximadamente 24 horas, um ponto da superfície poderia ficar exposto ao sol durante meses, e depois passaria meses na escuridão. Imagine o mesmo lugar recebendo luz solar continuamente, enquanto o outro lado do planeta permanece mergulhado na noite. E isso mudaria completamente o clima do planeta. Hoje, a rotação da Terra ajuda a organizar os grandes padrões de circulação da atmosfera. Sem ela, os sistemas de vento seriam completamente diferentes. O resultado seria um planeta com enormes contrastes, regiões enfrentando períodos extremamente prolongados de aquecimento e outras passando longos períodos sem receber luz solar. A Terra que conhecemos simplesmente deixaria de existir. Mas calma, existe um detalhe que muita gente erra quando fala sobre esse cenário. Se a Terra parasse de girar, você não sairia voando para o espaço. A gravidade continuaria existindo. O que desapareceria seria o efeito da rotação, que atualmente reduz ligeiramente o seu peso, principalmente perto do Equador. Ou seja, se você sobrevivesse ao caos inicial, provavelmente perceberia algo bastante estranho. Você estaria um pouco mais pesado. E existe uma diferença importante. Quanto mais perto dos polos você estiver, menor é a velocidade causada pela rotação da Terra. No próprio polo, essa velocidade é praticamente zero. Isso significa que o caos causado pelo movimento inicial seria muito diferente dependendo de onde você estivesse. Enquanto alguém próximo ao Equador estaria enfrentando uma velocidade de rotação de aproximadamente 1.700 km por hora, alguém próximo aos polos teria uma situação muito diferente. Mas isso não significa que os polos seriam seguros. Eles ainda teriam que enfrentar as mudanças na atmosfera, no clima e nos oceanos. Mas talvez a parte mais assustadora dessa história não acontecesse nos primeiros segundos. Porque, depois do impacto inicial, depois dos ventos, depois do caos nos oceanos, a humanidade ainda teria que lidar com um planeta completamente diferente. Um lado da Terra enfrentaria longos períodos de luz, o outro, longos períodos de escuridão. Os padrões de vento e de circulação dos oceanos seriam alterados, e os ecossistemas que dependem do ciclo normal de dia e noite começariam a entrar em colapso. Mas existe uma última pergunta. Se a Terra realmente parasse de girar, o que aconteceria com a Lua? E é aí que essa história fica ainda mais estranha. Se a Terra parasse de girar, a Lua não simplesmente cairia sobre o planeta. Isso porque a Lua está orbitando a Terra, e esse movimento é diferente da rotação do nosso planeta. Então, mesmo com a Terra parada sobre o próprio eixo, a Lua continuaria seguindo sua órbita. Mas isso não significa que nada mudaria. A relação entre a Terra e a Lua depende de forças gravitacionais e de movimentos que acontecem há bilhões de anos. E alterar completamente a rotação da Terra mudaria esse sistema de uma maneira que seria impossível ignorar. Mas talvez a mudança mais estranha acontecesse aqui na superfície. Sem a rotação normal, o ciclo de dia e noite que conhecemos desapareceria. O Sol pareceria permanecer no céu por um período extremamente longo. E do outro lado do planeta, aconteceria o contrário. A escuridão também duraria muito mais. Isso teria consequências enormes para a temperatura, para os ecossistemas e para praticamente tudo que depende do ciclo normal de luz e escuridão. E isso afetaria diretamente a vida. Plantas dependem da luz para realizar fotossíntese. Animais dependem dos ciclos de luz e escuridão para regular comportamentos, alimentação e reprodução. E os seres humanos também dependem desse ciclo muito mais do que percebemos. Um planeta com períodos extremos de iluminação e escuridão teria que enfrentar uma transformação completa dos seus ecossistemas. Algumas formas de vida poderiam se adaptar. Muitas outras, provavelmente, não conseguiriam. E aqui existe uma coisa que torna esse cenário ainda mais estranho.
Se a Terra realmente parasse de girar, não seria apenas uma mudança na duração dos dias. A própria distribuição de água e a circulação da atmosfera seriam completamente diferentes. A Terra atual é resultado de bilhões de anos de movimentos. Oceanos, ventos, correntes e temperaturas estão todos conectados. Mudar uma das engrenagens principais desse sistema faria todo o restante começar a se reorganizar. Mas existe uma diferença gigantesca entre a Terra parar instantaneamente e começar a desacelerar lentamente. Se a rotação diminuísse aos poucos, não teríamos aquele momento inicial de destruição causado pela inércia. Mas os dias começariam a ficar cada vez mais longos. A dinâmica da atmosfera e dos oceanos mudaria. E ao longo de milhões de anos, o planeta poderia se tornar completamente diferente daquele que conhecemos hoje. Ou seja, o problema não é apenas a Terra parar, é tudo o que acontece depois. Então a Terra morreria? Não exatamente. O planeta continuaria existindo, a gravidade continuaria funcionando, a Lua continuaria orbitando e o Sol continuaria orbitando. Mas o mundo que conhecemos seria praticamente irreconhecível. A Terra não precisaria desaparecer para se tornar um lugar completamente diferente. E talvez essa seja a parte mais fascinante. A Terra parece completamente parada quando olhamos para ela, mas, na realidade, estamos viajando pelo espaço, girando sobre nós mesmos e orbitando o Sol a velocidades que mal conseguimos imaginar. Tudo isso acontece enquanto você está sentado aí, assistindo a este vídeo. E se uma dessas engrenagens simplesmente parasse, o planeta inteiro sentiria. E agora fica a pergunta: se a Terra parasse de girar, você acha que a humanidade conseguiria sobreviver? Se quiser descobrir o que aconteceria com outro fenômeno absurdo do nosso planeta, fica por aqui, porque existem coisas acontecendo no universo que são ainda mais assustadoras.